Você sabia que a primeira cirurgia robótica bem-sucedida aconteceu em 1985? Urológica, desvendando a urologia. Cirurgia robótica. Olá, eu sou o Dr. Pedro Lameto Neto. Nós vamos falar sobre cirurgia robótica em urologia, uma área que está transformando a maneira como fazemos procedimentos cirúrgicos complexos. Vamos entender neste vídeo os seus benefícios, suas aplicações e a maneira positiva como essa técnica impacta a qualidade de vida dos pacientes. Vamos entender como essa tecnologia funciona, seus benefícios e suas aplicações. A cirurgia robótica começou nos anos 80, mas foi a partir dos anos 2000 que ela alcançou um avanço muito rápido com as plataformas Da Vinci. Então esse tipo de tecnologia consegue trazer grandes benefícios aos pacientes. Então como que funciona essa tecnologia robótica? Como que acontece a cirurgia? Há um aparelho que tem os braços robóticos que vão ser conectados a algumas pinças que tem uma amplitude de movimento muito interessante, maior do que na laparoscopia, por exemplo. Então consegue uma precisão muito boa e uma movimentação muito mais precisa no campo cirúrgico. Esses braços robóticos então são conectados a essas pinças que vão dentro do paciente. E o cirurgião, a partir de um console, vai controlar todos os movimentos do robô. E quais são as grandes vantagens desse tipo de cirurgia? O cirurgião fica numa tela com uma imagem magnificada, aumentada e tridimensional. Daí ele está vendo e controlando os movimentos do robô. Só que é claro, o robô não vai fazer a cirurgia, quem faz é o cirurgião. Então por isso o cirurgião tem que ter um grande aprendizado, ele precisa desenvolver essa técnica, ter todo um treinamento para poder utilizar da forma adequada. E com isso esses braços robóticos, por ter essa grande amplitude, conseguem fazer dissecções muito mais precisas e com muito menos lesão dos tecidos. Então qual que é a diferença dessa cirurgia robótica em relação à laparoscopia? A laparoscopia também é muito boa porque é minimamente invasiva, então a cirurgia é feita através de pequenas incisões e uma câmera vai dentro do paciente mostrando o que está acontecendo. Então não tem que fazer uma cirurgia, como a gente fala, aberta, abrir o paciente e olhar diretamente por dentro. Aquilo lá é olhado através de uma câmera. Só que os braços, as pinças laparoscópicas são retas. Então elas não têm a variação de movimentação que a pinça robótica consegue. A gente até costuma comparar, o braço robótico tem um movimento de punho como o do ser humano, enquanto a pinça laparoscópica é reta. Então ela não consegue fazer uma dissecção de um vaso que esteja atrás ou de uma área um pouco mais difícil. E no caso da robótica a gente consegue isso, muito mais precisão e atingir melhor os tecidos que se queira dissecar e manipular. E quais são as vantagens da cirurgia robótica? Então a gente costuma comparar a cirurgia robótica com a cirurgia laparoscópica e com a cirurgia aberta. Na cirurgia aberta é feita, como o próprio nome diz, uma incisão no paciente, e a cirurgia é feita, como a gente fala, a céu aberto. Na laparoscópica são pequenas incisões, o abdômen do paciente fica fechado, através dessas incisões são colocados trocártes, que é como se fossem portais que vão comunicar a área externa com o interior do paciente. Daí, através desses portais são colocadas pinças que vão fazer toda a cirurgia, manipulação, guiadas por uma câmera que também é introduzida dentro do paciente. No caso da cirurgia robótica, é uma laparoscopia, só que assistida por robô. E daí qual é a vantagem, ou quais são as vantagens da cirurgia robótica em relação à laparoscópica? É que a visão é melhor, é tridimensional, o cirurgião também fica sentado, então em termos ergonômicos para ele também é melhor, então ele não se cansa na cirurgia como na laparoscopia, e também a movimentação das pinças robóticas são mais precisas que na laparoscopia. Então com isso ele consegue ter mais precisão de movimentos e mais precisão na dissecção dos tecidos.
especialmente em urologia, foi a área que a robótica mais se desenvolveu, porque é quando a gente percebe maior ganho desse tipo de técnica em relação à laparoscópica e muito mais do que aberta. Então, por exemplo, a cirurgia que eu diria principal a ser feita, que mais tem ganho da cirurgia robótica, é a prostatectomia radical, que é a cirurgia feita para tratar câncer de próstata. Na prostatectomia radical robótica, a gente consegue uma precisão na dissecção, com isso preserva muito melhor os nervos que levam à ereção e também consegue preservar mais a continência. Então, as duas complicações principais da cirurgia da prostatectomia radical, que são a disfunção erétil, perda de ereção, e a incontinência urinária, ficar perdendo urina. Esse tipo de complicação, a ocorrência é bem minimizada através da cirurgia robótica. Mas então, a gente falou muito sobre a cirurgia robótica, que é uma tecnologia inovadora e é uma maravilha, então, ela não tem problemas. Não, como tudo, como toda tecnologia, como toda técnica cirúrgica, a gente costuma dizer, o robô não vai fazer cirurgia. Então ele não vai também neutralizar um cirurgião que não esteja bem preparado, o robô não vai neutralizar isso e fazer com que a cirurgia seja bem sucedida. O principal componente na cirurgia robótica continua sendo humano. Então, para isso, o cirurgião tem que fazer um treinamento bem especializado, horas no simulador, como quem faz simulação de voo, para só depois ir até uma cirurgia do paciente. Ainda assim, ele está junto com outro cirurgião experiente que vai orientá-lo, para que ele possa ir aprendendo a técnica aos poucos, mas principalmente não colocar a vida do paciente em risco e não prejudicar o resultado funcional da cirurgia. Então, como eu falei, as vantagens da cirurgia robótica é que ela minimiza, entre outras, é que ela minimiza as complicações potenciais, problema de ereção, problema de incontinência urinária, sangramento. Então, com isso, o cirurgião tem que ter um bom treinamento, o robô ajuda muito, mas sem esse treinamento especializado, a cirurgia não vai ter o sucesso desejado. E qual é o futuro da cirurgia robótica? Agora estão surgindo novas plataformas de outros fabricantes que estão vindo aí prometendo custos menores, porque ainda é uma tecnologia muito cara, algumas técnicas diversas, algumas variações na abordagem, na disposição do robô e tal. Então isso é o que nós vamos ver agora, novas tecnologias e novos avanços, sempre com o intuito de melhorar os resultados para os pacientes. A cirurgia robótica representou e ainda representa um avanço estrondoso na medicina. E uma das áreas mais impactadas é a urologia. Então, se você ou alguém que você conhece esteja considerando passar por uma cirurgia urológica robótica, converse com seu médico para avaliar as opções. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. E deixe abaixo os seus comentários e suas dúvidas, que teremos prazer em responder. Até mais!